Calorosas saudações e nova sondagem da Aximas, onde o governo cai significativamente em comparação com as últimas sondagens e também numa espécie de antagonia com o número de likes neste vídeo, porque eles sobem, não é? Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos no segundo link da descrição. Ora, vamos então ver os dados da nova sondagem, porque tem aqui alguns resultados interessantes e que demonstra alguma alteração, mas mesmo assim não há uma alteração. Já vou explicar porquê. Ora, como podemos ver, PS e PSD praticamente empatados nos primeiros lugares, não é? Portanto, com um empate técnico, aquilo varia, um poderá ter 29, 30, 29, isto na verdade é 28, muito e 29, pouco mais do que 0,5, atenção. Portanto, eles tecnicamente é pouco mais de 1%. Isto é um empate técnico entre o PS e o PSD, não há assim grande diferença e a realidade é que, até de um ponto de vista eleitoral, tem sido essa a realidade no ponto de vista continental em Portugal. Quer nas europeias, foi um empate técnico, houve uma diferença de 3% ou 3 pontos percentuais, uma coisa assim do género, não muito longe disso. Nas legislativas, exatamente a mesma coisa. Estou curioso para ver o que vai acontecer agora nas autárquicas, agora como quem diz, mas daqui a mais ou menos um ano, cerca de 10 meses, se há esse desempate do ponto de vista local em Portugal. Portanto, se calhar será um bom desempate. As presidenciais, embora sejam candidatos individuais e não partidários, também pode partir daí. Depois, parece que o Chega se volta a estabelecer nos 18%. Depois de alguns meses de caída do Chega, em que chegou até a estar nos 12%, 13%, André Ventura e o Chega voltam agora a estar na sua estaca zero, digamos assim, no seu novo normal no pós-dia 10 de março. O que é que eu interpreto disto? O Chega, no pós-votação do Orçamento de Estado, colocou-se numa postura mais antagónica ao Governo. O que é que isto me transparece? Na altura em que o Chega estava a ter 12, 13, 14%, onde caiu nas sondagens, foi numa altura onde o próprio Chega aprovou as propostas, ou viabilizou as propostas do PS, nas pensões, nas portagens, no IRS, e isso pode ter causado algum atrito com alguma parte do eleitorado do Chega, que depois se virou para o Governo. O que é que isto nos diz também? Que o Chega, o seu eleitorado, a grande maior parte, não digo todo, não falo por toda a gente, mas é a interpretação dos dados que temos aqui, reage melhor a um comportamento do Chega, a um antagonismo ao Governo, seja ele PS, seja ele PSD. Parece-me que o Ventura agora vai adotar também uma estratégia mais da oposição ao Luís Montenegro por uma simples razão. O estado de graça do Governo acabou. E para partidos como o Chega, de índole mais de protesto, não é só de protesto, mas também, e principalmente, beneficiam com isso. Parece-me também que o contexto também ajuda a que o Chega recupere essa percentagem, na minha interpretação, obviamente. A Iniciativa Liberal, com algum crescimento, chegar ali aos 7%, eles tiveram 5% à volta disso nas últimas legislativas e, portanto, é um crescimento significativo. Eu acredito que eles ainda estejam a aproveitar um pouco do efeito Coutrinho nas europeias, porque tiveram 9% e, portanto, isso dá sempre um boost partidário, bons resultados, geram boas expectativas para o futuro, creio que parte um bocado por aí. Depois, na esquerda, à esquerda do PS, nós estamos mesmo num paradigma a virar à direita no país, felizmente, quando vemos que o Bloco de Esquerda tem 4%. Verdade seja dita que o único partido de esquerda que cresce é o LIVRE, e eu diria por algumas conjunturas e razões. A primeira delas é que o Bloco de Esquerda tem tido uma liderança muito fraca com Mariana Mortágua. Eu esperava muito mais dela, não que eu me identifique com as suas ideias, mas esperava que ela fosse muito melhor líder partidária do que é. Não o está a ser, e está a ser uma desilusão, tanto que isto é um resultado pior do que o Bloco de Esquerda teve nas últimas eleições com Catarina Martins. Não nestas com Mortágua, nas últimas de Catarina Martins, em 2022. Portanto, desilusão completa, e há muito eleitorado da esquerda progressista que já não se revê na comunicação às vezes muito trauliteira do Bloco de Esquerda e de Mariana Mortágua e, portanto, revê-se talvez mais em Rui Tavares, que tem uma comunicação mais polida, é mais intelectual, é mais profundo e, portanto, acaba por haver uma migração de voto para o LIVRE em detrimento do Bloco de Esquerda. Não nos esqueçamos que o Bloco de Esquerda há 3 anos atrás tinha 20 deputados, ou 19 deputados. A CDU em queda, 3%, não há muito a dizer, e o PAN no seu eleitorado 2% normal, também aqui não há grande coisa a dizer aqui em termos da esquerda em geral, tirando no Bloco e no LIVRE nessa associação que eu mencionei. Depois, a nível do número de deputados, a AD mantém os 79 que tem.
79, 80, eles têm à volta disso, não é? Portanto não há assim grande diferenciação. O PS também mantém praticamente os mesmos números de deputados que tem agora. Há diferenças comparativamente às últimas sondagens. A AD andava a ter sondagens com... Chegou a ter sondagens com 90 e tal deputados. Portanto, é uma perda que demonstra um pouco o fim do estado de graça de Luís Montenegro e do governo. O PS mantém o mesmo número de deputados, perde um ou dois, eles têm agora 77 ou 78, uma coisa assim do género. Perde assim poucos deputados, não é uma diferença assim significativa, mas perde poucos. O Chega mantém o número de deputados, eu digo mantém, eles têm 50, mas no caso do Chega, eles efetivamente têm os 50, mas esta contabilização aqui é feita que eu faço sempre sem os deputados da imigração, que são 4. E o Chega, como tem 2 deputados da imigração, fazendo a conta, se tudo ficasse igual como nas últimas, que é o termo de comparação que utilizamos, não é? Eles ficariam com o mesmo número de deputados, no caso. Portanto, tecnicamente mantém-se. E eu digo a mesma coisa para o PS, porque o PS também tem um da imigração, portanto também não se altera muito. O que é que isto nos diz? Voltámos ao estágio antes de 10 de março, em que se depois do 10 de março, nos primeiros 6 meses de governação de Luís Montenegro, havia uma queda do Chega e uma subida do governo, e um estagnar do PS e até uma ligeira queda, agora houve uma queda do governo para o nível eleitoral pré-10 de março e uma recuperação do Chega para o nível de 10 de março. É interessante ver isto, ou seja, parece que voltámos à estaca zero, falando assim. A Iniciativa Liberal cresce, tem 3 deputados. À direita, curiosamente, é o partido que mais cresce em termos de deputados. Acho que é o único, não é? Porque o PSD nem sei se cresce, se crescer é só um. Depois temos ali aquela alteração, eu até coloquei o LIVRE atrás, mas com mais deputados para se ver aqui a diferença. O LIVRE fica à frente do Bloco de Esquerda em termos de número de deputados, portanto, logo o que eu falava, acho que vai ser um caminho natural em que o LIVRE vai acabar por ultrapassar o Bloco de Esquerda no futuro. Será uma questão de tempo, ainda para mais se Mortágua continuar enquanto líder do Bloco. O Bloco com 4 e depois a CDU e o PAN com 2, respectivamente. Não há muito a dizer, a CDU, pela sua deterioração normal, irá desaparecer, e o PAN é o que costuma ter, não há assim grande coisa a dizer. Depois, a nível de governos possíveis para atingir maiorias absolutas. Bloco Central, que é o que temos agora em termos da aprovação do Orçamento de Estado, 154 deputados ao todo, entre PS e PSD, portanto, basicamente o mesmo, à volta do mesmo que têm agora, um bocado menos, mas mesmo assim os 154 deputados conseguem ter não só a maioria absoluta, como podem ver, está para lá da linha vermelha, que são os 116, mas conseguem também ter mais do que 152 deputados, que lhes permite fazer uma revisão constitucional sem depender de outros partidos. Portanto, e já não fazemos uma praticamente há 20 anos. Portanto, isso é um dado importante a reter. O espaço à direita do PS, IEL, Chega e PSD, 138 deputados, maioria claríssima. PSD e Chega, mesmo sem a IEL, há maioria claríssima entre a direita não é a direita, mas enfim, o espaço à direita do PS. E depois temos a esquerda toda, o PS mais a restante esquerda, 88 deputados, é uma queda muito significativa. E o PSD e a IEL com 90. Eu queria só dar uma nota. Nós passámos do paradigma de termos 120 deputados única e exclusivamente do PS, com maioria absoluta, 120, para a esquerda toda ter apenas 88 agora nestas sondagens. É impressionante, é uma queda muito grande em apenas 2 anos. Há 2 anos e meio, António Costa estava com uma maioria absoluta. Preciso relembrar-nos disto, ok? É preciso meter isto na cabeça. Muito importante. Muito importante. Aliás, há um ano, não é? Portanto, há um ano e qualquer coisa. Depois, olhando aqui para o mapa, como podem ver, não há assim grande alteração daquilo que é habitual. A grande dúvida normalmente é saber quem é que ganha Lisboa e Porto entre PS e PSD, porque no resto do país a morfologia eleitoral começa já a ter um determinado padrão no período pós-Chega. Ou seja, o norte do país, claramente PSD, inequivocamente, todos os distritos a norte de Coimbra são ganhos pelo PSD, quer Viana, quer Braga, quer Vila Real, enfim, é o Cavaquistão a funcionar. Ganha também o Porto, que é importante. A dúvida normalmente no norte é saber quem é que ganha a zona urbana do Porto, porque o resto dos distritos, normalmente, por norma, acabam por ser ganhos quase sempre pelo PSD. É a questão do Cavaquistão e mantém-se até aos dias de hoje. Descendo para o sul do país, ali em Coimbra, a coisa começa a mudar. O PS ganha mais preeminência eleitoral, à exceção de Leiria, mas ganha em Coimbra, ganha ali em Castelo Branco, ganha também em Porto Alegre, e isso já é sul, mas em Évora, também já sul, Santarém no centro e Lisboa, que acaba por ganhar ao PSD. Portanto, essa acaba por ser a morfologia normal. Andando para o sul do país, há que notar também aqui a proeminência eleitoral que o Chega vai ganhando também. O que é que eu quero dizer com isto? O Chega
volta a eleger em todos os círculos eleitorais que elegeu no 10 de março, à exceção de Bragança, ou seja, volta a eleger, curiosamente, por exemplo, na Guarda, onde só elege 3, elege também em Porto Alegre como segunda força política, é a segunda força política em Beja, é a segunda força política no distrito de Setúbal e é a primeira força política no distrito de Faro. Portanto, o Chega não só ganha o Algarve, como é a segunda força política em Setúbal, em Beja e em Porto Alegre. Só escapa mesmo Évora, que elege o mesmo número de deputados que o PS e o PSD nesse distrito, só está em terceiro lugar. A mesma coisa acontece, curiosamente, ali em Santarém, que elege o mesmo número de deputados que o PSD e que o PS, só está em terceiro, mas elegem os três deputados. Normalmente, quando isto acontece, é porque estão muito próximos a nível percentual neste tipo de distritos, como é o caso também de Faro, que está em primeiro, mas partilham os 9 deputados, 3 para cada um. E de um ponto de vista geral é isso. Nas ilhas o Chega também elege, o PSD ganha na Madeira sem grande surpresa e nos Açores é o PSD que ganha também, exatamente. Portanto, muito equilibrado. Muito equilibrado. Resumidamente, o governo a cair comparativamente às últimas sondagens volta à estaca zero do período de 10 de março. O Chega volta também a 10 de março e o PS com uma ligeira queda. Resumidamente é isto, meus amigos. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.